Vamos repassar para o pessoal que não conseguiu acompanhar os resultados da primeira rodada da Copa do Mundo que está sendo disputada nesse momento na Rússia. No grupo A já tivemos Rússia 5, Arábia Saudita 0 e a vitória do Uruguai sobre o Egito pelo placar de 1-0. No grupo B, o Irã venceu o Marrocos com gol no final pelo placar de 1-0 e a Espanha ficou no 3-3 com a seleção de Portugal. No grupo C, a França fez 2-1 na Austrália e a Dinamarca fez 1-0 em cima da seleção do Peru. No grupo D, o empate da Argentina 1, Islândia 1. E também tivemos a vitória da Croácia 2, Nigéria 0. No grupo E, que é o grupo da seleção brasileira, a Sérvia fez 1-0 na Costa Rica e o Brasil apenas empatou com a Suíça 1-1. Felipe Coutinho, aquele golaço aos 19 minutos de jogo para o Brasil, e Zuber de cabeça aos 4 minutos do segundo tempo, o gol da Suíça. Lembrando, o próximo jogo do Brasil será nesta sexta-feira. O Brasil jogando na próxima sexta-feira no estádio de São Petersburgo, Brasil e Costa Rica, às 9 da manhã. No grupo F tivemos até o momento México 1, Alemanha 0, outra surpresa nessa rodada de abertura, e Suécia 1, Coreia do Sul 0. No grupo G, a Bélgica fez 3-0 no Panamá e a Tunísia perdeu para a Inglaterra pelo placar de 2-1. Amanhã teremos a primeira rodada do grupo H com 2 jogos, Colômbia e Japão, e também Polônia e Senegal. E amanhã também pela segunda rodada do grupo A, às 15 horas, o jogo entre Rússia e Egito. Vou pedir para a nossa central a entrevista com Marcos Bock, gerente executivo do Esporte Clube Novo Hamburgo, que nós fizemos na última sexta-feira lá no Estádio do Vale. O Pedro já está na mão a entrevista. Pedro. Bom, a gente trabalhando nesse planejamento do Esporte Clube Novo Hamburgo, e a gente teve de denominar construindo um novo Noia. Então a gente vai trabalhar muito forte na questão do compromisso e do respeito em relação ao nosso associado, ao nosso torcedor e aos nossos investidores. Nós precisamos aqui no Esporte Clube Novo Hamburgo respeitar essa história dos 107 anos, de tudo o que aconteceu já aqui do Novo Hamburgo e tudo o que aconteceu e as pessoas que fizeram por isso. Então o planejamento passa a ter algumas bases, né, justamente nisso, da gente poder criar nesse período de recesso do futebol, trabalhar muito forte uma organização administrativa. Nós jamais poderemos construir um clube que tenha conquistas e muito mais anos de história se nós não tivermos um equilíbrio financeiro. Ou seja, jamais a despesa pode ser maior do que a nossa receita. E a gente vai trabalhar a base com isso. Outro fator importante é trabalhar a aproximação da comunidade com o Esporte Clube Novo Hamburgo. Uma grata surpresa nessa semana, apesar de ter dito que não disputaríamos a Copa nesse segundo semestre, a nossa desistência de associados foi muito baixa, foi realmente praticamente nula, e isso que nos deixa muito feliz, que o associado do Esporte Clube Novo Hamburgo literalmente está vestindo a camisa anilada e está acreditando nesse clube, e com isso nós temos que devolver para ele respeito, planejamento, organização interna, para que o Campeonato Gaúcho realmente seja um campeonato de comemorações. Eu digo o seguinte, são 400 atletas, são 400 mães, 400 pais, 400 avós, então é um número enorme de pessoas que se envolvem com o Esporte Clube Novo Hamburgo na base. Para os clubes hoje, a parte da ascendência da base ao profissional tem que ser um compromisso. Não tem como nós fazermos um clube se nós não tivermos uma base forte. A base ela tem que ser interpretada como um negócio para o clube. Claro que o nosso negócio também com o atleta será de ver ele bem estruturado, com uma condição de vida bacana, que ele possa sair aqui do Esporte Clube Novo Hamburgo. Se ele não sair um atleta profissional, ele vai sair uma pessoa que teve conhecimento, teve instrução, teve tudo isso. Então a aproximação da base e do profissional, ela é algo obrigatório, e ela vai passar de existir logo, porque a gente imagina um clube como um só. Não tem diferença do profissional e da base, eles têm que enxergar o mesmo objetivo e todos trabalharem para isso. Neste final de semana,
com um compromisso já para dar o pontapé inicial. A equipe juniores joga em Caxias do Sul contra o Juventude, buscando uma vaga na Copa São Paulo. Ela usará o uniforme principal do Esporte Clube Novo Hamburgo, o mesmo uniforme que os profissionais usaram. A equipe infantil, que jogará aqui no Estádio do Vale, às 15 horas desse sábado, utilizará o mesmo uniforme que o profissional utilizou durante o campeonato. Isso a gente quer mostrar o quê? Use a camisa, use o manto anilado, a principal camisa do clube, porque vocês, atletas de base, são o Esporte Clube Novo Hamburgo. Passa a ser também um desafio para nós, uma questão de mercado. O público feminino cada vez mais está participando do futebol e nós temos que oportunizar isso a esse público feminino, né? A vinda do feminino, ele passa a ser algo inerente, ele tem que acontecer dentro do futebol, e a gente quer com isso também trabalhar, porque a gente observa na volta os meninos jogando e inúmeras meninas que os olhos brilham quando vê aquela bola rolando, e nada mais oportuno do que também trabalhar isso, porque isso é o nosso negócio, o futebol, e ali está o nosso cliente. É algo também, e é muito bacana que esse projeto nasceu internamente no Esporte Clube Novo Hamburgo. A área de comunicação teve essa percepção da necessidade de levar o Esporte Clube Novo Hamburgo para as crianças e nasceu o Noia nas escolas. Já houve várias escolas que visitaram o Esporte Clube Novo Hamburgo, como tu relataste, elas passam pela galeria de troféus, pelo memorial, é contada a história do Esporte Clube Novo Hamburgo, eles vão para a arquibancada, depois eles descem para o campo, eles têm aquela noção de poder chutar uma bola dentro do campo oficial de jogo, né? E saem com uma camiseta personalizada do Esporte Clube Novo Hamburgo, uma lembrança que colocar ali. Com isso a gente está dizendo o seguinte: venha torcer para o Esporte Clube Novo Hamburgo, que aqui é a casa de vocês, aqui é a cidade de vocês. E a segunda fase do projeto é que o Novo Hamburgo também possa ir às escolas, levar um atleta, contar a história, falar um pouquinho do que é o Esporte Clube Novo Hamburgo, para ter esse gosto pelo futebol e por essa equipe que tem muita alegria para nos dar aí por muitos anos ainda. Eu sempre falo o seguinte, que não é feio tu dizer que tu tem um segundo time. Não é feio tu dizer, olha, eu tenho meu time da capital, mas o meu segundo time é o Esporte Clube Novo Hamburgo, né? O nosso objetivo vai ser de mudar essa história, mas a gente quer justamente isso. Aproximar o clube da comunidade é que a comunidade também se aproprie do clube. E a equipe de marketing já está preparando algumas ações, né, algumas que possa realmente colocar o Esporte Clube Novo Hamburgo mais próximo da comunidade. Nós vamos criar alguns projetos que é justamente quando não tiver o futebol, que possa criar algum evento aqui dentro, ter alguma coisa que as pessoas possam vir e conhecer o estádio, né, ter essa percepção. Muitas pessoas nunca pisaram no estádio de futebol, então a gente quer que eles venham aqui também, e o Novo Hamburgo tem que ser de forma humilde, ir até a comunidade e convidá-los para que venham aqui. A equipe, a direção, a equipe de futebol, desde o primeiro minuto, após a eliminação da Série D, já trabalha com as perspectivas e com um planejamento, com uma ideia, a gente já vem trabalhando junto. Não podemos falar em data hoje ainda, porque tem muitas variáveis ainda para acontecer, mas assim, o torcedor anilado, o associado, uma coisa ele pode ter certeza que por não ter o futebol profissional no segundo semestre, a equipe de trabalho, a direção já está trabalhando muito para que volte forte no Campeonato Gaúcho. A gente quer convidar o torcedor, independente se nós não temos o programa profissional, apoie nossas equipes de base, visite aqui e a gente vai demonstrar com muito trabalho o projeto do Esporte Clube Novo Hamburgo. Estamos de volta. Agora uma informação do futsal. Jogando hoje à tarde no ginásio Agostinho Cavazotto, aqui na cidade de Novo Hamburgo, o time sub-17 da UJR, União Jovem do Rincão, venceu novamente o BGF, o Bento Futsal, desta vez pelo placar de 2-1, a equipe da UJR liderando então o seu grupo, o grupo 1, no Gauchão Sub-17, lembrando que a UJR na quarta-feira, às 15 horas e 45 minutos, recebe também no Agostinho Cavazotto a equipe do ACBF. No futebol nacional, tivemos nesse final de semana, pela Série C, a vitória do Ipiranga por 2-0 diante do Joinville. O Ipiranga, oitavo colocado, respirando agora na Série C do Campeonato Brasileiro. Na Série B, na sexta-feira, o Brasil de Pelotas perdeu para o Fortaleza por 2-0, o Brasil na zona de rebaixamento.
rodada dupla nesta quinta-feira dos gaúchos. Às 19h15 o Brasil de Pelotas recebe o Criciúma em Pelotas e às 21h30 o Goiás lá em Goiânia, no Serra Dourada, recebe o Juventude. O Juventude o 10º colocado e o Brasil de Pelotas atualmente o 18º colocado. Na Série D do Campeonato Brasileiro, abertura da terceira fase no sábado, 2 jogos. Uberlândia e Caxias 1-1 e a equipe do São José foi até Tubarão, empatou com o Tubarão em 1-1. Nós estamos aqui com o Márcio Santos, treinador da base do Esporte Clube Novo Hamburgo, que vai falar, vou pedir para o Pedro abrir a câmera por gentileza aí. Para falar então dessa preparação desse confronto difícil, agora sábado às 15 horas, semifinal do Campeonato Gaúcho, um jogão no Estádio do Vale, Novo Hamburgo e Grêmio. Como é que vai ser essa preparação, Márcio, nessa semana decisiva? E nós estamos falando no intervalo, um dado importante, a tua base, o Júnior, podendo jogar no gramado principal do Estádio do Vale. Foi confirmada a partida para o Estádio do Vale, gramado principal, né? A gente ainda não tem a confirmação da rodada dupla, né? Porque o Sub-17 ele joga também no final de semana. Seria contra o Santa Cruz, né? Seria preliminar, né? A gente só não tem essa confirmação ainda, mas o nosso jogo confirmado 15 horas no estádio principal, no gramado do Vale. A gente tem feito uma programação visando já o jogo do Grêmio, né? A gente sabe que é um confronto dificílimo. A gente tem alguns atletas ainda que estão tratando algumas lesões ainda do confronto do Juventude, então a gente espera recuperar esses atletas e estar com eles 100% aptos para o jogo de sábado, né? A gente sabe que o Grêmio tem mais de uma equipe, né? Tem a equipe que joga o Brasileiro de Aspirantes, tem o Sub-20, a gente acredita que eles devem vir com força total, né? Porque eles têm jogo também na terça-feira no Estádio do Vale, inclusive contra a Chapecoense, mas a gente acha que eles vêm ainda assim com a força total e é desse confronto que a gente tem se programado para fazer, né, contra a equipe principal deles. A preparação física é do Jonathan Oliveira. Jonathan Oliveira continua, Jonathan, desde o começo do ano. Desde o início do ano ele continua conosco. Pelo Gauchão Sub-17, nessa quarta-feira, às 15h15, lá no estádio Edmundo Faix, em Venâncio Aires, tem Guarani de Venâncio e Novo Hamburgo. O Sub-17 do Noia, muito bem treinado pelo Edinho Rosa, são 7 jogos, 7 vitórias, a única equipe do estado com 100% de aproveitamento. Pelo Gauchão Sub-15, no último sábado, no estádio do Vale, o Novo Hamburgo perdeu para o Caxias pelo placar de 2-1, o Novo Hamburgo que faz uma boa campanha. Novo Hamburgo que é o 4º colocado no Gauchão Sub-15. Tivemos também no último sábado o empate do Estância, Tamoio 3, Estância Velha também 3, jogo disputado em Viamão. E a próxima rodada do Gauchão Sub-15 será no domingo, Estância Velha contra o PRS Garibaldi às 15 horas no Estádio das Acácias e Sesc Novo Hamburgo na capital gaúcha no campo do Sesc. Mas, Márcio, as tuas considerações finais, aquilo que eu não te perguntei, o que tu gostaria de colocar aí para o telespectador da Vale TV e fazendo já um convite aí para o pessoal de Novo Hamburgo e região para esse grande jogo do sábado no Estádio do Vale, Novo Hamburgo e Grêmio, semifinal do Campeonato Gaúcho Sub-20. Queria deixar o convite já, né, para os telespectadores aí comparecer, apoiar nossa equipe. A gente está numa campanha muito bonita, muito boa. A gente espera contar com o apoio de todos vocês ali no Estádio do Vale, 15 horas sábado. E agradecer mais uma vez o convite, né, Daniel? Espero que quando a gente vier novamente aqui, quem sabe já com a notícia de uma decisão, uma final, né? Assim esperamos, vamos trabalhar forte para isso. A gente sabe que o confronto é difícil, mas com totais condições de fazer um feito. Nós tínhamos conversado com o Márcio na semana passada, antes da entrevista de hoje. Eu ainda brinquei com o Márcio. Márcio, tu só vem na segunda-feira no programa com a classificação debaixo do braço. Promessa cumprida, então. Promessa cumprida, Vamos tentar daqui a pouco, quem sabe, repetir esse feito, né, para uma próxima. A gente sabe que é difícil, mas com totais condições para realizá-lo. E do outro lado, a equipe do Grêmio é o Grêmio Sub-20, mas no Sub-23 temos o Marcelo Roden ali como... Marcelo Roden, na verdade ele faz a equipe de transição também, né? E o Sub-23 ali. É o reencontro com o Marcelo aí. Vem como adversário dessa vez. Opa, que legal. O Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui.
retomando ao vivo nesta terça-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos ao vivo, sob o comando do Jairo Cuba e também com acompanhamento, os comentários da Carol Kunst. A você de casa que nos acompanhou, nosso muito obrigado e fica o convite. Permaneça com a programação da Vale TV.